Muita gente tem dúvidas sobre a elegibilidade de projetos de carbono, ou seja, se uma atividade pode ou não ser um projeto factível, exitoso. Neste vídeo eu vou deixar bem claros os elementos fundamentais de um projeto exitoso de crédito de carbono. Vocês já me conhecem, eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, sempre estou aqui nas redes sociais para trazer informações sobre esse mercado de carbono, né, sobre os projetos de crédito de carbono. Sou especialista nessa área, né, de mercado e projetos de crédito de carbono e venho aqui trazendo essas informações que eu acredito serem úteis para quem quer se desenvolver nessa área. Sou membro do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, já há bastante tempo, e também tenho atuação nas conferências da ONU, a Conferência das Partes, né, as COPs. E aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono mesmo, começando do zero. Essa é a ideia, que você, a partir do zero, né, possa aprender mais sobre esse mercado e poder atuar também. Então a ideia é que você possa, profissional, empresa, atuar nessa área e ter benefícios profissionais e bons negócios. Então, vamos lá. Né? Nós temos que discutir aqui sobre o nosso assunto fundamental, né? Que é o que é essencial para desenvolver um projeto de crédito de carbono exitoso. Vamos ver aqui então alguns pilares fundamentais, vamos discorrer a respeito de alguns conceitos-chave para que você possa identificar uma oportunidade de um projeto que tenha resultados efetivos. Então, antes de mais nada, você precisa identificar uma atividade que tenha potencial geração, né, de crédito de carbono, que é uma atividade que pode ser numa indústria, no campo, numa cidade, né? Que gere, né, redução de emissões de gases de efeito estufa, os principais gases aí, né? CO2, CH4, N2O. Então, reduza esses gases ou remova o CO2 da atmosfera, por exemplo, plantio de árvores, né? Então, essas são as atividades que podem, entre outras, né, que podem reduzir gases de efeito estufa. Tanto, como eu disse, em florestas, né, na agricultura, nas indústrias, né, nas cidades e assim por diante. Então, identificar primeiramente um potencial projeto que tenha, né, condições de reduzir gases de efeito estufa. Esse é essencial. Né? E depois nós vamos analisar se esse projeto realmente atende algumas premissas básicas. Eu vou agora aqui me ater a essas premissas básicas para que você possa entender se esse projeto é um projeto que tem viabilidade, que tem factibilidade, principalmente a elegibilidade. Será que é um projeto que é realmente afeito ao mercado de crédito de carbono, aos projetos e aos padrões de mercado? Vamos ver então alguns conceitos fundamentais. Quando você começa a desenvolver uma atividade de projeto, você precisa pensar no longo prazo. Normalmente os projetos, né, variam aí entre 7 e mais de 30 anos. Entre 7 e 30 anos é a maioria dos projetos. Alguns são mais próximos de 7, principalmente os projetos de energias, né, resíduos, e os projetos florestais normalmente de longo prazo, né, os projetos agrícolas também, entre 20 e 30 anos. Mas pode ser até mais longos do que isso. Então, nós temos que ter um horizonte temporal, período de acreditação, assim se chama. Então, esse período de acreditação vai ser aí entre 7 e 10 anos. Dependendo do tipo de projeto, vai ter maior ou menor duração. E para cada tipo de projeto, então, nós temos que estudar isso, ver qual que é essa longevidade, né? Esse período que nós consideramos o nosso projeto. Portanto, são projetos de longo prazo, não são projetos de 1, 2 anos. Tá? Então, você vai ter aí, né, o período de acreditação. Outra coisa que você tem que considerar é que se esse projeto, como já dissemos, reduz gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa podem ser convertidos todos em CO2 equivalente, seja o metano, óxido nitroso, etc. E se é CO2 puro, né, original, então CO2. Então reduz esse gás. Mas como que você vai comprovar que você reduziu, né, essa emissão? Então vamos ver alguns outros pontos aqui cruciais. Primeiro, você tem que traçar, né, para esse período de 30 anos, que seja, 7 anos, uma linha, né, ao longo do tempo, né, que expresse qual é o cenário, qual seria a condição, né, se esse projeto não existisse. Condição de emissão. Né, numa área que está sendo desmatada, então é o cenário com desmatamento. Numa área que não tem árvores, é um cenário então que você não tem carbono, né, ou tem pouca quantidade de carbono. Num cenário de um lixão, então é a emissão do metano com o lixão. Qual que é a condição na ausência do projeto? A condição que se chama linha de base. Então você tem que traçar esse cenário de linha de base, quais são as emissões nesse cenário de linha de base. Esse pode ser uma linha reta, pode ser uma linha ascendente, decrescente e assim por diante, mas tem que traçar, tem que projetar isso para 30 anos com base em alguma informação
né, que você tenha para mostrar que o seu projeto, pelo contrário, não vai deixar isso acontecer. Esse cenário de linha de base deverá ser mudado. Então, é importante que todo projeto de crédito de carbono mostre essa linha de base, a emissão sem o projeto, para que você possa traçar uma outra linha quando o projeto começar, que é o cenário com o projeto. Então, você vai traçar uma nova linha e projetar também no tempo, nos 7 anos, 10 anos, 20, 30 anos, dependendo da tipologia do seu projeto, qual é o potencial de redução de emissão, né? Ou seja, quanto que vai ser a emissão com o projeto. Pode ser que zere, nem pode ser que não zere. Então vai cair, né, a emissão com aquele cenário novo. Ou seja, eu vou tratar o lixo de uma outra maneira, eu vou plantar árvores, eu vou reduzir os dejetos animais, então as emissões vão cair. Esse é o cenário com o projeto. Então você tem dois cenários, cenário da linha de base e cenário com o projeto. A diferença entre os dois são as reduções de emissões. E isso permite, né, quantificar a adicionalidade, ou seja, quanto que aquele projeto reduz em termos de emissão. Então a diferença entre as duas linhas projetadas, né, nós temos aí essa adicionalidade, que são as reduções de emissão. Isso que gera crédito de carbono. Mas antes de fazer esse cálculo, né, com essas linhas, ainda eu tenho que descontar algumas outras possíveis variáveis, que são os vazamentos. Alguma emissão que deu fora dos limites do projeto, causado pelo projeto. Por exemplo, quando você vai plantar mudas, né, no projeto florestal você tem a produção de mudas, tem combustível, tem outras emissões associadas a esse projeto fora dos limites do plantio, por exemplo, ou na indústria, ou na granja, etc. Você tem emissões que são chamadas de vazamentos. Desconta os vazamentos também. Okay? Com base nisso, linha de base, menos emissões com o projeto, menos os vazamentos, você tem as reduções de emissões. Okay? Essas reduções de emissões geram a adicionalidade e permite gerar crédito de carbono. Mas ainda você precisa demonstrar isso. Então precisa, no começo, demonstrar essas linhas e monitorar essas linhas ao longo do tempo. Você registra o seu projeto mostrando que essa metodologia foi aplicada e depois acompanha esse projeto por 7, 10, 20, 30 anos e vai pedir uma auditoria, né? Vai pedir a validação no começo, é assim que se chama, validação do projeto e depois as verificações ao longo do tempo, né, de monitoramento do projeto, que pode ser anuais, bienais, a cada 5 anos e assim por diante. Cada tipo de projeto tem, né, uma cronologia de monitoramento e também uma cronologia das verificações e certificações. E essas verificações e certificações é que vão permitir a geração dos créditos de carbono. Convertidas essas reduções certificadas em créditos de carbono, que serão emitidos em favor do detentor do projeto, então ele poderá, tendo esses créditos, né, emitidos em seu nome, comercializados de alguma maneira, seja num leilão, seja num balcão, seja numa plataforma, num marketplace ou uma mesa de trade e assim por diante. Tem várias maneiras de fazer isso, ok? Então esses são os conceitos fundamentais que todo mundo precisa entender para que um projeto de crédito de carbono possa ser exitoso. Se você quer saber mais sobre carbono, sobre esse assunto aqui que nós sempre discorremos, então deixa aqui o seu like neste vídeo aqui, né? Deixa o seu ok aqui, o seu like, tá ok? E também compartilhe com seus conhecidos, porque aqui eu sempre trago as oportunidades reais para você atuar nesse mercado, seja com prestação de serviço, com intermediações, com geração de projetos efetivos, né, exitosos e assim por diante, ok? Então não deixe de deixar aqui o seu like. E por fim, eu queria te convidar para participar também de um evento, a Semana do Crédito de Carbono, que acontecerá aí nos dias 30 de maio, 31 de maio agora e também 1º de junho. Né? Reserve essa data, save the date. E se inscreva. E não se esqueça também que aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Ok? Um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.